meu áudio do professor? Que Tá normal. sim, tá normal. Ah, ok. Se tiver baixo, é só avisar, gente, tá? Pronto. Vamos lá? Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos, tá? Sou o professor Marco Mendonça e estarei com vocês nessa disciplina de Atividade Física e Saúde na pós-graduação EAD, tá? Vou fazer um breve relato aqui uma síntese do meu currículo, que eu acho que a maioria aí não me conhece, porque quando se formaram foi no meu período que eu entrei aqui no Instituto, né, 2018. Eu tenho graduação em Educação Física, tenho pós-graduação em Fisiologia, tenho pós-graduação em Fisioterapia no Esporte, tenho especialização em voleibol, tenho mestrado em Motricidade Humana, tenho doutorado em Saúde e Desporto, estou fazendo pós-doutorado na Universidade Federal, né, do Amapá, Tecnologias da Educação, faço parte do grupo de pesquisa da Unirio do Rio de Janeiro, da UFRJ do Rio de Janeiro e do nosso Instituto Federal através do GEPEF, né? Do qual o professor Nales também faz parte comigo, né? Um dos componentes, tá? E aí, gente, vamos conversar um pouquinho aqui sobre a forma de avaliação que a gente organizou para vocês. E aí é boa a metodologia que vocês podem interagir, podem conversar, perguntar, tá? Não deixe só eu falando, senão fica ruim essa interação, tá ok? Eu fiz 3 formas de avaliar vocês, né? Na primeira unidade, o que nós vamos fazer? Eu passei alguns artigos, já está na plataforma AVA, né? O Neto, os outros colegas estão ajudando, o professor também está cooperando lá. E coloquei lá alguns artigos, vocês vão fazer uma análise do artigo e vão responder um questionário. Vale 20 pontos, é de múltipla escolha, tá? Então, uma está certa lá, é coisa super simples, está dentro do contexto do que eu passei sobre saúde e atividade física na educação física, né? Alguma dúvida, gente, nessa primeira unidade? Não? Marcos, só para colaborar, o Moodle vai estar, o ambiente vai estar aberto daqui a pouco, tá? Eu já falei com o Robert Milton aqui, Ah, tá ótimo, a gente professor. sempre abre no dia, tá bom? Só para, se alguém estiver tentando entrar, não sei se já está aberto para você. Ele falou que já ia abrir. Ok. Mais alguma dúvida sobre essa primeira avaliação? Os colegas aí? Por enquanto, não, professor. Ah, então tá ótimo. Então vamos respondendo, tá? Para eu ter esse feedback com vocês, tá? Não fica acanhado, não. Senão eu fico pensando, se elas estão me ouvindo, tá? Se o meu equipamento está dando algum bug aqui. Já na segunda unidade, gente, o que a gente vai fazer? Tem uma série de artigos nesse contexto também sobre saúde e atividade física na escola. E também tem um documentário, um vídeo documentário. E vocês vão ler, vão assistir e vão fazer uma resenha crítica sobre isso. Também vale 20 pontos. É tudo no contexto, é uma coisa muito importante, porque a gente está vivendo esse momento, vocês vivem esse momento de escola, né? E o recente que a gente fez até agora um projeto muito bom aí no Instituto sobre saúde na escola, a questão da educação física realmente interagindo nesse contexto, tá? Vale 20 pontos também. Já na terceira, o que eu consegui organizar para vocês? Eu sou do Pará e eu vejo isso como falha para mim. É que a gente faz a educação física, mas a gente não faz uma avaliação dos nossos alunos, uma avaliação sobre saúde na educação física. Quais são os métodos que a gente está usando? Será que a gente está usando? Então, eu aproveitei, vocês vão elaborar um projeto de intervenção. Claro que vocês não vão fazer intervenção, a gente não tem tempo para isso, mas vocês vão fazer um projeto. Já está na plataforma todo organizado, formatado, bem explicadinho. Qual é a ideia disso? É que vocês consigam, talvez mais tarde, se vocês realmente quiserem, se vocês tiverem afim, vocês conseguem fazer essa intervenção e ter um feedback como é que está o nosso aluno hoje em dia. Os alunos estão na mão de vocês. Será que vocês estão sobrepeso? Será que estão abaixo do peso? Será que vocês estão desnutridos? Será que vocês estão com os parâmetros hemodinâmicos mais altos, mais baixos, os hemodinâmicos, os metabólicos? Então, a ideia é essa, a gente conhecer nosso aluno através da nossa intervenção na escola. Muita gente fala assim,
eu só vou lá e dou a educação física e pronto. Mas a gente tem que entender qual é a importância da educação física, qual a importância da educação física para a saúde dos escolares. Então, é um projeto muito simples, já tem a formatação que vocês precisarem do meu auxílio, acho que do Neto, dos outros colegas que estão aí, será bem fácil para vocês, tá? Vale 60 pontos, vocês só têm que me entregar esse projeto, tá? Ou enviar na plataforma. E aí eu começo, gente, uma coisa muito interessante para a gente, tá? O que é avaliar, né? É uma ação inerente nas atividades humanas que tem o objetivo de identificar, aferir, investigar, analisar determinado fato, situação ou processo. Eu gosto muito de dar aula e começo a contar as coisas que eu vivi quando eu dava aula no ensino médio, quando eu comecei a dar aula no IFE e em outros colégios. Então, eu nunca tive essa preocupação. Hoje em dia eu tenho. Quando eu fui para o ensino médio, nós fizemos uma avaliação, uma bateria de avaliação em 400 alunos. E olha o que eu achei interessante, vocês vão achar, gente. No meio de 400 alunos, nós tivemos 3 alunos que tinham cardiomegalia. Vocês sabem o que é cardiomegalia, o coração de boi. Não é que eu descobri com nossos testes simples que ele teve, mas na hora da gente avaliar os parâmetros hemodinâmicos, que era a pressão arterial, frequência cardíaca de repouso, frequência cardíaca basal, a gente investigou e chegou a um consenso. Eu e a outra professora que trabalhava comigo, e a gente viu que alguns alunos tinham o quê? Uma frequência cardíaca de repouso acima de 100. E aparentemente normal, mas isso não é normal para a saúde do escolar ou do ser humano. E a gente fez uma investigação, mapeamos mais 3 vezes, ratificamos de novo em outro teste, criamos um teste mais fidedigno, e aí a gente fez um relatório para a pedagogia foi lá, chamou os pais, teve uma reunião, esses 3 alunos foram avaliados pela parte dos médicos da área de Itaituba, do Pará, e realmente foi constatado que eles tinham cardiomegalia. Olha que é interessante o profissional de educação física fazer essa avaliação, que de repente tu estás passando uma atividade num assunto futebol, voleibol, e o garoto chega e infarta. Vai dizer, o garoto tem 13 anos, 14, 15, 16 anos, mas infartou, gente. Então, esse cuidado é muito interessante, não só com ele, mas quando a gente aplica nossas aulas. Então, o avaliar, ele te dá esse feedback com quem tu estás trabalhando. Isso é muito importante para a gente. Por isso que eu brigo com a questão de avaliação, né? Avaliação física para os escolares. Aí eu entro assim, para que avaliar? Né? A avaliação física, gente, ele oportuniza informações de análise antropométricas, motoras, composição corporal, metabólica, hemodinâmicas, neuromusculares, que vão auxiliar na prescrição de exercícios, acompanhamento personalizado dos seus alunos. Aí eu pergunto para vocês, não sei se alguém trabalha fazendo avaliação antes do semestre, ou no segundo período do semestre, né? Isso é muito importante porque a gente tem crianças que é sobrepeso, então a gente tem que entender por que a criança está. A criança tem a glicose alta, eu posso fazer um trabalho de extensão com a área médica, eu posso verificar qual é a situação da glicose, do colesterol, do triglicerídeo. Hoje em dia, gente, não tem mais idade para isso. Nós sabemos que a literatura é muito clara, né? Crianças de 12, 13, 14 anos já estão infartando. Antigamente, a gente esperava até 50 anos para ter uma situação dessa. Hoje, não, né? E a gente sabe que os fast foods da vida aí estão fazendo isso. Então, para que avaliar? Para eu ter um feedback, para eu saber o que eu posso fazer como professor de educação física para melhorar aquela saúde do meu alunado. Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Boa noite, está me ouvindo, professor? Estou, minha querida, claro. Meu nome é Rosilene, normalmente o pessoal me chama de Rose. Oi, Rose, tudo bem? Boa noite. Do município. Eu acredito que eu sou como o senhor, eu vejo a avaliação como uma coisa primordial, pelo menos para a gente trabalhar de forma mais segura. Só que o que desmotiva é o sistema de alguns. Porque, assim, a gente fez a avaliação no final do ano passado agora. Avaliação simples, só para calcular o IMC. O IMC de algumas crianças, de alguns meus aluninhos, estavam super elevados. Aí, o que acontece? Eu só comentei com as crianças de forma lúdica, aquela coisa.
Aí a criança chegou em casa e falou para a mãe que eu tinha falado que ela não podia comer, que ela tinha que emagrecer, que não sei o quê. A mãe, em vez de ter vindo falar comigo, não, foi com a coordenadora. Aí a coordenadora pegou e disse assim para mim, tu não fala assim não, não sei o quê, ela é gordinha, mas ela é saudável, que não sei o quê. Eu digo, coordenadora, gordura não é saudável. Aí, os pais dela são gordos. Também não quer dizer. Só porque eles são gordos, ele vai deixar o filho dele também, a filha dele também ser gorda, não dá. Aí isso me desmotiva. Aí fica difícil. Eu estou querendo até fazer esse trabalho. Eu acho que eu já vou usar esse projeto para. Rose, tu vai gostar muito, porque é justamente essa ideia para valorizar a nossa área, a avaliação Isso. física dentro da nossa área, mas até mesmo com a interação da pedagogia. Lá eu Isso. chamei os pedagogos, a gente mostrou cientificamente, mostrou resultados. Rapaz, eles se apaixonaram pelo projeto. Até hoje que nós saímos de lá, eles continuam no projeto. Então, eu Pois acho é. assim, tem que fazer realmente o projeto que vocês vão aprender a fazer. A gente vai... tu falaste uma coisa assim, eu só fiz o MC, mas a gente vai ver algumas técnicas que eu possa usar, material mais... Assim, instrumentos que sejam mais fáceis de a gente usar e mais baratos. Acessíveis também, é. Isso. Porque assim, eu vou mostrar alguns equipamentos de tecnologia de ponta, mas que a gente chama padrão ouro. Mas eu também tenho equipamentos que a gente pode criar. E existe algum manual que eu vou passar para vocês, eu já até botei na plataforma, que é da ProESP 2021, que é mais ou menos o nosso que a gente está trabalhando aqui. A gente quer criar, aqui no Instituto Federal, eu e os colegas, um manual de avaliação escolar, tanto para alunos que a gente diz que não são praticantes de esporte, como praticantes de esporte. Ele deve sair até julho, aí a gente vai disponibilizar para toda a rede, gratuitamente, tá? Justamente, Rose, para ajudar vocês, tá? São ideias boas para a gente, tá? Porque Mas não pode deixar de fazer, não pode desistir, não. Isso que é importante. Pequena. Parece que está vendo o problema e não quer aceitar. Lá nós fizemos essa reunião, Rose, chamamos pais, conversamos com os pedagogos, chamamos pais, depois que os pais realmente levaram no médico, o médico ali, eles têm razão. Então, a nossa, vamos dizer, credibilidade subiu muito, né? Os pais só viram lá, e olha que eu ganhei a galinha, ovo, bolo, eu e a outra professora lá, foi um negócio interessante. Por isso que, assim, é um sonho que eu tenho, que todos nós possamos fazer isso, né? Eu sei que os valores são altos, mas tem equipamentos que a gente pode fazer até com uma fita métrica, né? De costura, né, Rosa? Tá certo. Então, olha aí, para que avaliar, tá? Justamente para a gente ter esse feedback, tá? Mas vamos interagindo, tá? E como eu vou avaliar, gente? Eu posso fazer uma anamnese? Nessa anamnese, até a Rosa citou agora, eu posso perguntar assim, quantas refeições você faz por dia? Tem gente que faz 5, 6, mas tem gente que faz uma. Então, a gente já sabe que ela tem uma predisposição para ser desnutrida. Então, isso é muito importante para a gente, né? Aí tu pode até intervir assim, Rose e os colegas, na questão da nutricionista da minha escola. Olha, eu acho que a gente pode levar para essa alimentação, ele come isso aqui, a maioria come isso. Então, a gente tem um feedback geral, até a questão nutricional, tá? Essa avaliação que eu chamo aqui pré-participação é justamente quando eles chegam na escola ou chegam na tua série, né? No início do ano, eu vou verificar alguns parâmetros, como a Rose mesmo falou, o IMC, que é Índice de Massa Corpórea, eu verifico como é que está o estado nutricional, a composição corporal. Ela é muito utilizada para realmente na área escolar, para criança não praticante. Crianças praticantes de atleta, a gente não usa esse padrão, tá? Eu posso usar um questionário, o EPARQUE, que é um questionário simples, que eles vão responder, e através dele tu tem um feedback como é que está a questão da saúde geral da criança, tá? E existe também as avaliações de medidas antropométricas, como peso, estatura, envergadura, tronco cefálico, e a altura total. Serve para quê? Para eu ter um feedback de ver como é que está a minha criança, como é que eu posso agir nas minhas aulas. Quem eu vou ter que melhorar mais, quem eu vou ter que melhorar menos, mas todos participando, tá? A outra avaliação da flexibilidade. Na escola tem muito isso. Essa criança não tem flexibilidade, não tem mobilidade, que influencia muito. Mas se eu fizer esse teste, eu tenho um feedback, como é que eu posso terminar o meu semestre melhorando essas qualidades físicas no meu aluno, né? Avaliação de força, gente. Eu vou dar uma dica lá, mas a gente vai fazer na prática também, Rose. Existem equipamentos de padrão ouro, que são os dinamômetros, mas com uma bola de medicine ball ou um teste de apoio, eu posso verificar a força dos meus alunos. Interessante, ó, não gasta nada. Vai gastar o quê? Um celular?
que é um cronômetro, um colchonete, e a pessoa vai fazer o protocolo. Vocês vão aprender na prática como é que a gente vai usar esses instrumentos, tá? Vão conhecer os instrumentos de padrão, o simples e o que a gente pode utilizar de alternativa, tá? E a avaliação de potências aeróbica e anaeróbica. Esse tema aqui é muito interessante, gente. A gente sabe que nesse período pandêmico que a gente está, inclusive eu passei por uma situação atípica 2 semanas atrás, graças a Deus eu sou uma pessoa proativa, né? Da jogo voleibol, circuito brasileiro, e eu fui internado com problema de edema de glote, quase que eu venho a óbito, porque eu não conseguia respirar. Graças a Deus, com a minha capacidade de aptidão física bem elevada, eu consegui voltar ao normal. Isso é um alerta para todos nós. E no período pandêmico, todo mundo que praticava trabalhos, né, físico, aeróbico, anaeróbicos, conseguiram não evitar a doença, mas conseguiram também ter uma resistência maior. Então, isso é super importante para os nossos alunos, tá? A avaliação postural, gente, o item 8, ela não é da área da educação física, mas eu posso verificar que o meu aluno que carrega a mochila mais pesada, tem uma péssima postura na sua casa, eu posso tentar o quê? Faça um trabalho de extensão, né, de um projeto, que eu posso melhorar a questão postural. Uma cifose, uma lordose, uma escoliose, isso o profissional de educação física ele tem toda a capacidade de melhorar. Isso que é bom para a gente, não é só dar aula de educação física, é a gente olhar, aquele olhar clínico, né? Como eu posso melhorar a vida daquela criança? E voltando de novo à tecla da Rose, da professora Rose, chamar sempre os pais para a reunião, participar. Às vezes a gente não quer participar porque a nossa vida é muito atribulada, mas quando a gente participa e mostra dados científicos e mostra que a gente tem conhecimento, gente, a nossa importância na família é altíssima. Isso é experiência própria, tá? E o desenvolvimento motor, gente, aí eu converso com vocês. Ah, aquela criança ela não sabe correr, ela bate o joelho com o outro, ela não sabe o que é lateralidade. Então, existem testes baratos, específicos, que a gente faz, que a gente verifica o transtorno que uma criança tem. Às vezes, tem uma colega nossa aqui do Instituto, que ela tem uns projetos muito bons, que ela está trabalhando com TDAH, autismo, e ela está passando esses testes para todo mundo. Eu vou até pedir, no dia que a gente tiver a prática, para ela passar um desses testes, que ela é especialista, né? O doutorado dela foi disso aí, para ajudar a gente, tá? Que ela é especialista mesmo nessa parte. E é de fundamental importância a gente entender a criança, né? E aí, ó, eu falo assim, a gente consegue até ver o transtorno de aprendizado através dos nossos testes. Isso, profissional de educação física, gente, para ratificar, tá? Dúvidas, perguntas? Então tá ótimo, acho que todo mundo entendeu, né? Não tem nenhuma pergunta, gente? Tá ótimo, professor. Tá bem explicado. E aí, quem avaliar, gente? Olha, legal. Quem nós vamos avaliar? Claro que nós estamos falando da questão de docência, né? Educação física escolar. Mas eu posso refletir no seguinte aspecto. Algum de vocês tem, daqui uns anos, ou já estão fazendo pós-graduação, alguns já têm, eu quero entrar para a vida acadêmica, eu quero dar aula no curso superior. Então, eu posso fazer, além da extensão na minha escola, eu posso fazer estudo científico com isso. Vou dar um exemplo. Eu avaliei em fevereiro, né, que é o nosso período letivo aqui, né? E eu vou reavaliar em junho. Será se ele melhorou ou piorou? Será se eu estava certo ou não estava certo? Então, isso, gente, já começa a fazer com que você entre na área acadêmica. Isso é muito importante, porque eu vejo assim, o professor da escola é aquele professor que só dá educação física. Não, ele tem o conhecimento da extensão e da pesquisa, gente. Se ele quer galgar um caminho maior, ele tem que fazer isso, ele tem que ter conhecimento. Eu sei que alguns equipamentos, como até a colega Rose falou aí, às vezes o custo é alto, o colégio não dá. Mas com uma fita métrica, com uma balança, já começa a fazer a diferença, tá? E como escolher a avaliação correta? Aí bate nessa motivação, né? Eu vou precisar de avaliação para quê? No nosso aspecto aqui, nós estamos vendo saúde. Então, existe uma bateria de testes, que existem as tabelas de referências que mostram que os melhores testes são testes mais simples, mas eles me dão uma respostas fidedignas. E, através dessa resposta, eu posso melhorar cada vez mais ou recuperar aqueles que estão com algum problema. Isso é fundamental importância na vida do profissional de educação física, né? Isso, gente, é o nome de vocês. Aí vocês vão ver que as escolas vão brigar
para que vocês sejam lotados em alguns colégios. Eu acho que funciona assim aqui também, né? E aí a avaliação, gente, ela é dividida em 3 aspectos, tá? Ela pode ser assim, uma avaliação diagnóstica, uma diagnose. No período inicial do ano, eu vou verificar como meus alunos estão. Então, eu boto já na minha projeção lá, no meu projeto lá da escola pedagógica, que a primeira semana é só avaliação. Eu tenho que entender com quem eu estou trabalhando. Será que essa criança vai melhorar ou vai piorar? Eu sei que a gente faz algumas avaliações no conteúdo programático do nosso assunto, mas a gente tem que entender se ela melhorou a parte da lateralidade, se ela melhorou a correlação da coordenação motora fina com a escrita dela, com déficit de atenção, se ela melhorou através da concentração. Então, eu tenho que ter uma diagnose com quem eu estou trabalhando, né? E passando 2 meses, ou a gente faz 45 dias, ou 40 dias, ou 30 dias de trabalho, eu posso fazer uma avaliação de novo para ver se está melhorando ou está piorando aquela situação. O que está ocorrendo? Ele está vindo para a minha aula, ele não está vindo? Então, eu tenho que ter um feedback também. E, por último, no final do semestre ou final do ano, como a Rose falou, fez no final do ano para verificar, eu faço uma avaliação para ver o pré e o pós. Então, eu digo que, olha só que é bacana, que a educação física escolar melhora a saúde dos alunos, porque eu tenho dados para provar. E aí eu dou ideias para vocês. Nós estamos com várias ideias. O nosso coordenador aí também é muito pautado nisso, ele gosta também, e que a gente possa fazer um congresso nosso, da nossa cidade aqui, do estado de Roraima, chamando até Manaus, Pará, um congresso bom para vocês apresentarem isso. Isso é importante para vocês. A cientificidade do trabalho da educação física. Não é só chegar lá, eu sou professor, não. Eu provo que a minha aula ela é eficiente e eficaz para a saúde do aluno, que é de suma importância. Qual teste eu uso para qual público? Claro que o nosso público aqui, gente, a gente está vendo que o nosso público é escolar. Existe teste de capacidade cardiorrespiratória, que é esse teste de Balk, mas eu vou usar para quem? Para os meus alunos que são atletas, que jogam voleibol, que disputam os campeonatos. Eu vou usar um teste de Cooper? Posso usar com o meu aluno, porque ele é dito que ele pode ser usado de 8 até 80 anos. Eu posso usar o de 6 minutos? Também. Qual é o teste que eu vou usar para verificar a força de membros superiores, a força de membros inferiores? Gente, a gente vai aprender, a nossa aula vai ser, o professor Nádio depois vai passar detalhadamente, mas eu acredito que deve ser dia 7, a nossa aula prática. Então, não percam, gente, porque vocês vão, uns já sabem, vai até ajudar a gente, mas outros vão aprender como é bem fácil a gente avaliar a saúde na escola. Eu acho que isso aqui a gente vai crescer muito com isso, né? Eu acredito muito nisso. Inclusive, no final, vou fazer um convite para vocês, que vou dar uma palestra amanhã sobre isso, na Unamba do Pará. Então, vocês vão ser convidados, é free, né? É gratuito. Então, vocês podem se inscrever, que vai ser muito importante para melhorar o conhecimento de vocês, tá ok? E aí, quais instrumentos? A Rose falou, Rose, nós temos aí o oxímetro. Hoje o oxímetro a gente vai em letre ali, R$40, R$30. Uma balança que tu consegue verificar como tu fizeste. Eu estou dando a ênfase à Rose porque foi a primeira que interagiu comigo. Eu quero que os outros colegas interajam, tá? A balança é que a gente avalia a estatura e o peso, gente, e a gente faz a questão do IMC, do Índice de Massa Corporal. Aí vocês estão vendo um aparelho de pressão arterial, de PA. Por que é importante isso, gente? Porque a gente não sabe se a criança está com uma situação de ser hipertensa ou não ser hipertensa. Então, quando eu avalio os parâmetros hemodinâmicos, eu tenho esse feedback do que eu estou trabalhando, né? Aí eu tenho ali um adipômetro científico da SESCOF, né? Tem outro adipômetro digital, mais em conta. Tem um aparelho de PA de coluna de mercúrio, tem um aparelho de PA que vem de farmácia, que é de pulso, e outros equipamentos. Eu tenho que entender o que é o equipamento. Esse relógio que aparece aí, eu acredito que a maioria dos nossos colegas, dos meus colegas aí, estou chamando já até de meus colegas, eles sabem que é um frequencímetro, né? Ele mensura a frequência cardíaca, ou seja, o batimento do teu coração. Então, a maioria hoje já trabalha com esse equipamento, né? Colégios que tem padrão, ou até o professor que investe nisso, né? E aí, qual é o melhor protocolo que eu vou usar? Existe o padrão ouro, mas a nossa colega Rose falou, muito caro, não tem. Realmente é caro, gente. Nossa área está ficando cara, né? Então, existe o padrão ouro, mas existe o padrão bom, que eu posso fazer com colchonete, com uma fita métrica, com pincel. E aí eu vou desenvolvendo com uma régua. Eu posso usar uma
uma balança de banheiro? Posso. Eu pego a minha, levo, não tem problema. Eu posso pegar emprestado? Nós lá do Instituto Federal aqui, geralmente a gente tem muitos pedidos de empréstimo de balança justamente para esses projetos. E eu acho que a gente abraça e empresta com maior felicidade, né? Porque tudo que a gente está passando no curso de Educação Física, vocês estão fazendo realmente no trabalho de vocês. E como a avaliação física vai ajudar a conseguir resultados eficientes? Claro que vai, gente. Primeiro, eu vou traçar um perfil. Eu tenho um objetivo. Quais são os testes e aonde eu vou fazer o reteste? Lembrando que toda vez que eu usar um protocolo, eu tenho que reavaliar com o mesmo protocolo, com o mesmo instrumento. Porque ele dá o quê? Ele dá um erro de intraavaliador ou inter-instrumentos. Então, toda vez que eu usar aquela balança da Filizola, eu tenho que reavaliar com aquela balança. Outro detalhe, quando eu vou avaliar as meninas, geralmente quando eu vou fazer o IMC de meninas, se ela estiver no período menstrual, pode dar uma alteração porque ela retém mais água, então ela fica um pouco mais pesada. Se eu for fazer cintura, quadril, vai dar um erro também, porque ela vai estar com mais retenção hídrica. Então, todos esses cuidados existem nos protocolos que nós vamos aprender, tá? Ou relembrar, vamos dizer assim, né? Ou apenas repassá-los de novo. Pergunta, gente? Depois que eu explicar tudo, a gente vai abrir os debates, tá? Para a gente interagir mais. Quais são os padrões de avaliação física, gente? Há diversas formas e protocolos para efetuar uma avaliação física. E a escolha dependerá das informações que você deseja do avaliado ou do seu aluno, podendo ser através de questionário, só que eu acho que o questionário ele é muito bom para a gente fazer uma anamnese. Mas existe questionário para te ver estilo de vida, qualidade de vida, até nível de capacidade cardiorrespiratória hoje em dia já tem, gente. É muito interessante. A nossa área ela está, vamos dizer assim, supersônica em termos de avaliação, né? E todos eles têm confiabilidade, né? Existem diferenças das formas que avaliam a parte motora, cognitiva, física, entre outras. E o que é uma anamnese? Aí eu dou um conceito de anamnese, tá? A anamnese é um questionário muito importante para a obtenção de dados de uma pessoa ou várias pessoas, e depois tem a nossa interpretação. Através dela, o quê? A gente consegue ter o feedback de como é que está a situação de cada aluno nosso. Eu sei que é estressante, gente, mas é bem recompensador quando, após toda essa nossa avaliação, a gente mostra para a família que você é um profissional de qualidade. Você está lá porque você é profissional. E você traz a saúde para a família. Todo mundo que tem uma boa prática desde cedo, você sabe que dificilmente adoece, tem um envelhecimento melhor. Então, a gente tem algumas dicas, né, para os pais, a importância. Isso reflete muita situação. Assim, a atividade física a criança perde tempo, ela tem que estudar. Pelo contrário, já existem estudos comprovando que a atividade física faz melhorar o raciocínio lógico matemático, a concentração, o nível cognitivo. Dúvidas? Perguntas? Nada, gente? Estão me ouvindo bem? Eu acredito que sim, que eu estou ouvindo muito bem, prof. Não sei por Pois que é, meus amigos estão os tão outros, não tímidos, sei se o pessoal está mudo ou a internet está ruim, né? né? Eu até tento ficar calada, sabe? Mas aí Não, aquilo mas fica bora me falar, segurando. bora instigar nossos colegas a gente. Aproveitem para relatar também, tá? Pois Eu é, quero aprender um pouco aí, pelas tá? falas, as últimas falas que o senhor falou aí, com relação à atividade física, eu sou professora, né, de educação física, né, mas o senhor sabe o ditado, né, casa de ferreiro, espeto de pau. A gente acaba se enfiando muito no trabalho e deixa a nossa saúde a desejar, né? Aí o que acontece? A gente acaba que tendo alguns probleminhas. E o que resolve o probleminhas, principalmente o cognitivo, é atividade física, infelizmente, não vai ter outra coisa. O pessoal até tenta, né, dizer que música é não sei o quê, livro de, como é que chama, de autoajuda, né? Mas não resolve. A atividade física resolve. Eu tenho vários exemplos em casa mesmo. Os meus filhos, na pandemia, eles ficaram enfiados em casa, né? Aí,
Passou uma semana, 2, os meninos estavam ficando tudo estranho, agressivos, a outra com pensamentos errados, né, assim, fora do normal. Aí eu disse, não, tá errado, vamos caminhar. Aí consegui levar eles nos primeiros dias até 50 metros, né, pelo menos, aí deu 500 metros, digamos, aí deu 1 quilômetro para ir e para voltar. Aí no outro dia eu aumentei mais um pouquinho, aí ele disse, eu não tenho, eu mandei colocar um tênis, e não quiser. Não, vai de chinelo mesmo. Aí fomos andando. Aí, no final, os moleques ficaram bem, aí todo mundo falando, leva no psicólogo, não sei o quê. Graças a Deus não foi preciso, eles voltaram ao normal, e sempre, aí em vez de caminhar, eles tiveram preguiça, né? Aí eu coloquei um motorzinho maior, né? Melhor. Aí eu comprei a bicicleta, aí foi andando de bicicleta e foram indo, foi melhorando. Mas é isso, a gente poder levar para as crianças, né? Agiu bem, viu, Rose? Você agiu muito bem, que eu fiz assim mesmo aqui em casa, né? A minha esposa também é professora de educação física e nós agimos dessa forma. Tudo que tu está relatando aconteceu no período pandêmico e ainda está até com reflexo disso, né? Também. Todas as crianças estão procurando psicólogos, essas crianças que não chegaram a fazer uma prática esportiva, não caminharam, não fizeram nada. E isso só chegou também até o suicídio, tá? Isso, Muitas verdade. pessoas não Infelizmente, conseguiram. essa semana aconteceu isso com um rapazinho de 13 anos. Nós tivemos pessoas próximas assim, né, que a gente conhecia como alunos, que fizeram isso, chegaram até o final e triste, né? A gente não pôde ajudá-los, né? Porque a gente sabe, né, qual é o antídoto, né? O remédio, que é a atividade física, a gente sabe. Então, a gente, poxa, se eu não puder fazer isso com meus filhos, eu não vou conseguir fazer com as outras crianças. Então, a gente tem que se corrigir. Excelente relato aí, viu? Obrigadão por ajudar aí. E aí eu volto a dizer, o que avaliar, né? A avaliação física, gente, ela consiste em uma série de testes com o objetivo de quê? Identificar condições físicas, como a Rose falou, será se a minha capacidade cardiorrespiratória está muito baixa? Será se estou suscetível a algum tipo de doença? E a pior doença que nós enfrentamos foi a da Covid, né? 19, né? Então, pessoas que estavam com baixa resistência, geralmente tiveram, assim, um caso mais forte da doença. Alguns tiveram muito brando, né? Eu tenho um estudo que eu fiz agora, eu vou lançar até junho, de 180 atletas masters de voleibol do Pará e Macapá. Eu não mapeei aqui, eu mapeei lá. Desses aí, 5 que não praticavam, só iam lá para jogar ou só olhar, esses pegaram a Covid e foram até internados e usaram oxigênio, né? Foram entubados. Os outros, 170 e pouco, graças a Deus, tiveram um caso bem simples, né? Bem brando. Mas tiveram, né? Mas pelo menos, graças a Deus, estão com vida. Hoje, até agradeço, porque eu dou umas orientações lá para o pessoal que eu conheço, né? E graças a Deus. Isso também com os alunos, tá, gente? A gente tem que fazer isso. Esse é um papel, eu não digo nem uma obrigação, eu acho que é um dever nosso como profissional de educação física. Pô, batalhou tanto, aprendeu tanto, estuda tanto, então bora contribuir. Eu acho isso de extrema importância para a gente, tá? Então, quando eu vou avaliar, eu tenho que saber o que eu vou avaliar, o que eu posso fazer, o que eu vou identificar, onde é que está mais fraco, o que eu posso melhorar. Eu não sei como é a questão das escolas aqui, Rose, se vocês podem fazer projeto de extensão com carga horária. Mas, se puder, gente, vocês identificam e começam a melhorar. A questão cognitiva também, realmente tem alguns atrasos cognitivos de criança. Nós podemos trabalhar numa aula extra. Então, eu acho que isso ia crescer muito, muito, e a valorização nossa sempre lá para cima, tá? Isso. Como o senhor falou sobre os projetos, né? E esse ano a prefeitura até fez diferente o nosso planejamento. A gente trabalha com a educação infantil, por exemplo, né? Pelo menos a educação infantil, de 4, 5 anos. Nós não vamos ter, como é que chama? Como é que a gente pode falar? Conteúdo, mas unidade temática, a gente não vai ter, vai ser projeto. Então, o que a minha mente já está abrindo, né? Um leque, né, de informações que o senhor já está passando, aí o Glauber já veio também. Aí a gente vai aliar com os professores de pedagogia. Aí vai ser esse projeto. Na prefeitura vai ser assim.
Professora Rose, só me interrompendo, aproveita, eu vou passar depois um link para vocês. Vai ter uma palestra amanhã da professora doutora Eliana sobre justamente essas práticas para as crianças. E ela vai falar tudo sobre os testes, como fazer. Então aproveita que tu já vai ter um conteúdo muito bom sobre isso. Tá Tá? certo. Eu vou pedir para o professor Nádio passar para vocês, no grupo lá de vocês, aí vocês escrevem de graça, vai ser um período da tarde, 1 hora, 2 horas, mas vale a pena. Tudo que tu estás querendo, ela vai passar amanhã nos protocolos, tudinho, né? E vale a pena, né? Porque ela faz aqui no IFE, tem um projeto dela aí do governo, que ela atende lá quase 200 crianças, tudinho, muito legal. De graça, né? E tá melhorando muito, entendeu? O diagnóstico. Então todo mundo está procurando, o pessoal não quer que acabe o projeto, né? Justamente porque está beneficiando muitas crianças. E agora que tu me falaste isso, já estou até feliz, né? Que vocês estão fazendo também na rede municipal, né? Sim. Então, tudo isso serve à avaliação pré, gente. É pré-exercício. O que eu vou fazer? O que eu preciso? Qual é o meu objetivo? O que eu vou contribuir? E os testes tem testes. Claro que os protocolos têm protocolo super caro, mas eu posso avaliar o quê? Uma variável e ver se essa variável melhorou com as minhas aulas. O que eu posso fazer através do projeto? Como é que a criança vai melhorar o andar, vai melhorar o equilíbrio, vai melhorar a coordenação grossa, fina. Quando a gente fala a coordenação grossa é a global, né? Então, aí tem várias variáveis que a gente pode trabalhar tranquilo nas escolas de primeira a quarta, do ensino fundamental, e aí vai, né, gente? E a América Colégio Esportes da Medicina, ela deu uma diretriz desde 2014 com o quê? O aumento da intensidade de exercício de leve para vigoroso, o risco de mal súbito aumenta. Olha só, gente. Sendo assim, está recomendada a utilização de um questionário para avaliar a prescrição. Então, o que eles fizeram lá? Pelo menos um questionário para a gente avaliar com o que a gente está trabalhando. O que a gente vai fazer? Né? A escola americana lá de medicina do esporte, ela diz o seguinte, na intensidade de exercício leve para vigoroso. Mas só que, quando a gente faz qualquer atividade, gente, a gente sabe que é questão pedagógica, a gente vai do simples para o difícil. Nunca a gente começa. Outra, eu tenho que ter uma avaliação para saber com quem eu vou trabalhar. Porque senão chegaria a isso. Talvez essa recomendação desse artigo deles é porque o pessoal não fez a avaliação e foi direto para fazer as atividades. Isso pode ocorrer que a gente não sabe com quem a gente está trabalhando, né? Então, bato de novo na tese que a avaliação é primordial para a gente atender bem nossas crianças, nossos alunos, tá? Eu falo crianças, gente, porque eu gosto muito, eu tenho 3 filhos, mas nossos alunos mesmo, lá no Instituto, são os acadêmicos, tá? E aí, como prescrever? Como ministrar a aula sem avaliar? Aí eu pergunto para vocês, a gente abre o debate agora. E eu tenho que conversar com vocês de tudo que a gente viu hoje, né? Nós temos 33 pessoas. Quem será o primeiro a debater sobre os temas aí, gente? Foi abordado. Vai, Souza, tu que abriu a tela aí, professor. Sim, cara, tu mesmo. Abre o áudio, Edilson. Souza. Olha, gente, quando eu chamo Souza é porque eu sou da área da pesquisa também, tá? Então eu sempre chamo por um último nome, tá? Vão acostumando comigo. Certo, professor. Assim, a minha área de trabalho ainda não é no ensino, né? Ensino superior, ou ensino fundamental, ensino médio, né? A minha área é no desporto, né? Eu trabalho com futebol. Legal. Certo? Inclusive, eu vou te convidar amanhã. Amanhã eu vou dar uma palestra sobre avaliação para o desporto. Então, eu vou passar o link depois para o professor Nádio, para todos vocês, é de graça, tem certificado, tá, gente? E eu vou falar de avaliações específicas para o desporto. Então, já que é esse teu, vamos dizer assim, teu link, né? Tua expertise, aproveita e assiste, tá? Mas é mais ou menos sobre esse contexto. A gente tem que avaliar. Tu que trabalha com desporto, pode ser desporto escolar ou desporto não escolar, de rendimento, a gente tem que avaliar antes para quê? Como é que tu vais fazer a periodização do teu treinamento se tu não avaliar? Como é que tu pode dizer se o garoto tem habilidade motora se tu não testou? Será se ele tem coordenação para aquilo? Será se melhorou a coordenação? Como é que tu vai fazer o treinamento funcional se ele está com déficit, né, de um aprendizado? Então, tudo isso, Souza, é interessante a gente avaliar antes, tá? Até na área do desporto. Eu trabalho com desporto, eu trabalho com rendimento de voleibol, né?
também trabalho com iniciação. Falei, tu tira. Então, eu já trabalho há muito tempo com isso. E, graças a Deus, eu tenho bons resultados, né? Até comigo mesmo, olha. Até hoje eu jogo brasileiro, né? De vôlei de praia. Mas eu faço avaliação periódica, vou ao médico, faço meu treinamento. E isso não é diferente no rendimento nem na escola, tá? É só uma contribuição, assim, no desporto eu acabei utilizando o manual do Proesp, né? Já tive a experiência, né? Já tive o prazer, né, de estar utilizando esse manual do Proesp, então algumas capacidades a gente eu utilizei lá com meus garotos, né, que é a categoria sub-17, eu acabei utilizando para avaliados, né, mas é claro que a gente precisa sempre estar evoluindo e melhorando, né, na avaliação, né, dos nossos, seja atletas, né, no desporto, ou seja mesmo os alunos nas escolas, né. Eu vou falar uma passagem na aula prática lá, Souza, por isso eu estou falando, não perco a aula prática, por favor. Não sei se vocês conhecem um método de avaliação chamado dermatografia. Serve tanto para a área escolar como da área de treinamento. Eu trabalho com isso. Eu venho do meu mestrado, doutorado, inclusive, no final vou mostrar uma foto para vocês que eu sou... Hoje eu sou amigão do doutor Zé Fernando Filho, né? Que é o pai da dermatografia no Brasil, né? Então, eu estive recente agora no congresso lá com ele, até vendo as novas tecnologias que eles estão utilizando. Eu da uso a antiga porque pesquisador pobre tem que usar a antiga mesmo, né? Não tem condições ainda, não. Marcos, Opa. Oi, mestre. Professor, temos aqui colegas nossos que já fizeram a sua TCC, né, com a dermatografia, né? Foi até o professor Júlio César Takehara aqui eu conheço o Takehara. Tem um rapaz aí que ele quiser contribuir, ele até levantou a mãozinha aí, ele já trabalhou sobre isso também. Muito interessante essa pesquisa. Não, olha, só na fila aqui de perguntas, Marcos, tem o André, que levantou, e depois a Camila. Pode perguntar à vontade, é para perguntar mesmo, é para interagir. Vamos lá, só então. Concluir com Souza rapidinho. Só manter a ordem aqui, tá bom? Isso. Então, o Só André concluir primeiro. com Souza, rapidinho, Inácio. Só para concluir com Souza, nós estamos trabalhando agora no Instituto, no TCC, a gente vai mapear 280 crianças com autismo na dermatografia. E a correlação com o pai e a mãe. Inclusive, eu estou comprando o equipamento agora só para fazer esse TCC. Vale a pena, gente, porque nós temos que provar, sempre eu bato nessa tecla, nós temos que provar que nós somos eficientes, nós estudamos para isso, tá? Pode continuar. Qual é o próximo, Nádio? Mas valeu, Souza, depois a gente conversa mais. Vamos lá, o André levantou a mão. Sou eu. Boa noite, professor. Queria dar uma contribuição, se o senhor também acha válido, a gente elaborar uma periodização também dentro da escola. Só que meio que adaptada, não igual a periodização de treinamento mesmo, mas uma periodização para determinar pontos de avaliação e reavaliação para comparação. E aí eu já entro na situação da professora Rose aí, que fez a avaliação, só que aí quando a coordenação foi procurada, a coordenação não estava inteirada do projeto dela. Talvez tenha sido isso que aconteceu. Então, ela poderia elaborar uma periodização com pontos determinados de avaliação, já passar isso primeiro para a coordenação e depois avaliar os alunos. Excelente, André, por isso que eu estou falando, o projeto de saúde que eu estou pedindo para vocês é justamente para vocês fazerem o projeto, depois tentar aplicar na escola, mas antes a gente passa pelo setor pedagógico. É a melhor coisa a gente provar que nós somos eficientes. Aí a gente vai ter o apoio completo, concordo contigo, né? A Rose talvez no ímpeto de querer ajudar a fazer, né? Mas a melhor coisa é chamar os pais, a pedagogia, reunir e mostrar a nossa eficiência. E mostrar isso que nós falando. A gente chama uma adaptação, uma periodização adaptada de avaliação. Se a gente vai fazer a primeira, a cognitiva, a formativa e a somativa. Qual é o período? Como a gente vai fazer? Quais são os testes que nós vamos aplicar? E aí, com relação ao desporto, pegando aí o gancho do nosso amigo Elielbs, que trabalha com futebol, eu já tive uma ideia de pesquisa utilizando a dermatografia que eu usei no meu TCC, só que eu usei com jiu-jitsu, em traçar um perfil genético para cada posição no campo de futebol de cada determinado atleta, determinar em que posição o atleta vai ficar, utilizando a dermatografia para identificar suas características genéticas para isso. Já existe mais ou menos assim, André. Vou contribuir agora um pouco. Tá? Só baixa o teu áudio rapidinho. A dermatografia, no esporte,
no esporte ela é dividida em quê? São 3 tipos de dermatografia, ou 3 tipos de marca genética, que é o arco, a presídio e o vesticílio, tá? O arco é aquele garoto ou aquele atleta que ele não serve para ser atleta, mas na área do quê? Talvez do fisiculturismo, do quê? Do levantamento olímpico, levantamento de peso, remesso de disco, talvez ele consiga uma ascensão. Mas quando a gente vai para o futebol, existe uma tabela. Depois eu vou passar essa tabela para vocês, que é a tabela que a gente chama SQTL, que é o quantitativo. Tu estudou, tu deve ter essa tabela. Que ela te diz que você tem mais probabilidade de ser habilidoso do que ser velocista. Mas isso também eu vou passar para vocês na prática lá, tá? Eu posso até fazer lá, a gente faz uma investigação em 2 e em 3, para vocês verem na prática como é que funciona. Mas isso é excelente no campo, no voleibol, já tem isso, tá? No mundo todo já tem isso. Os caras estão com uma velocidade aí incrível. Hoje em dia já tem assim, André, tu coloca o dedo e o programa já te caracteriza. Show de bola, pena que a gente não tem esse dinheiro todo que eu estou tentando aí negociar lá. Eu acho que até junho a gente já tem esse equipamento, tanto o software como o aparelho, tá? Que é o mini coletor de dados da Watts lá. Tô doido para comprar, tô tentando negociar de 100 vezes. Bora ver se ele aceita lá, tá? Mas vai servir para todos nós daqui da cidade, tá? Excelente também ideia, André, boa ideia. Isso vai contribuir muito, vai ajudar muito também, né? Eu já faço isso, tá, gente? Quando eu tô falando, ó, eu vou contar uma história para vocês, para empolgar, para a gente ficar empolgado. Eu era de Itaituba, do interior do Pará, Instituto Federal, e a gente tinha quase 500 crianças que nunca participaram de jogos. Eu fui mapear a dermatografia, fizemos os testes, tudinho, e lá eu identifiquei isso que tu estás querendo, André. Característica genética através dos papiros lá. Aí, pô, esse aqui é velocista, esse aqui é coordenação motor. Aí a gente foi colocando para os esportes e fomos fazer os testes. Cara, nós fomos para a competição nacional lá em Belém, do Pará todo, ganhamos várias medalhas, ganhamos futsal. Eu trabalhei 3 anos em Souza para ter uma equipe boa de futsal, mas eu mapeei tudo pela dermatografia. Fora as valências que eu tinha que trabalhar, fora a quadra que eu tinha que trabalhar, sistema defensivo, ofensivo. Mas, meu amigo, eu fui campeão no meio do Remo, Paysandu, que eram garotos que tinham tudo na cidade. Eu vim do interior, que a nossa quadra eu pintei com tinta óleo, junto com os alunos. Cara, muito bacana. Eu gosto muito de avaliar, de fazer isso, que é isso que mostra que nós somos capazes de mudar alguma coisa, tá? Mas tá de parabéns, o André, pelas ideias aí. Olha, no caso vocês já não tenham as orientações, estão pensando em orientações aí, eu vou deixar uma deixa para todo mundo. Nós temos o GPF, que é um grupo de pesquisa nosso, e quem tiver e quem gostar de pesquisar, depois vem no privado comigo, eu quero fazer parte do GPF. Então você é inserido na plataforma lá da CAPES e vai virar um pesquisador lá do GPF, do Instituto Federal. Claro que a gente vai ter que trabalhar nessas pesquisas, tá? Pode contar comigo, caso não tenha o orientador de vocês, tá? Mais pergunta? Bora, Nadson. Quem tá na vez? Camila. Ô, Camila, minha querida. Oi, boa noite. Na Boa noite, verdade, é só respondendo aí o seu último slide, né, a importância da avaliação física. Hoje, na escola, para mim, a anamnese é um documento, porque é até uma coisa que eu aconselho que os professores fazem, né, realmente que o aluno leve, o pai preencha e assine, porque se caso aconteça alguma coisa desse aluno durante a sua aula, você tem esse respaldo ali, né, dizendo, ó, foi enviado, você não informou que o aluno tinha isso. Então, assim, quando essas fichas voltam, é cada doença que essas crianças têm que eu mesmo fico até com receosa de realizar até um alongamento. É cada doença mesmo, e todos têm laudo, né? Depois que vai, né? E geralmente os alunos que menos podem fazer a aula, né? Assim, algum esforço físico maior, é os que são bem mais graves mesmo, né? Então, assim, não sei se o pessoal fazem isso no início da aula, não é deixar para meio do ano, nem final, realmente ser as primeiras coisas na semana da escola. Realizar essa anamnese, não somente o IMC, né? Porque, querendo, a gente fica preso tanto em saber o IMC e esquece da importância da anamnese, né? De verificar doenças cardíacas, diabetes, aluno, eu já vi até caso de aluno que tem que é soro positivo. Então, assim, você tem que verificar isso tudo para ter esse cuidado, principalmente com o aluno pequeno, que gosta de ficar um abraçado no outro, né? Então, é só mesmo para contribuir o seu último slide respondendo, né, a pergunta sobre a importância.
somente na escola. Não, Camila, isso é de fundamental. Essa é a primeira avaliação que a gente faz. Ó, se toma remédio controlado, se não toma, se tem alguém cardíaco, hipertenso, todo esse cuidado, nós temos que realmente ler, né, e trazer para a gente poder criar a bateria de teste, tá? Tem teste, vou dizer assim, tu tem uma pessoa que tem um problema cardíaco, tu não vais fazer um teste de esforço máximo, né? A gente faz sempre o submáximo e faz os indiretos, né? Ok? Próximo, gente. Vai, Souza, pode. Não sei quem está na ordem aí. Bem, professor, acabei falando boa noite para o senhor, né? Prazer Boa noite, conhecê-lo, boa professor noite. Professor, a minha dúvida é que eu cheguei um pouquinho atrasado, deu um travado aqui no meu notebook, e eu não consegui ver a explicação, mais ou menos, sobre o projeto que o senhor está pedindo que a gente faça, né? Tá ótimo. Vou explicar de novo, tá? É assim, Souza, nós temos 3 unidades, tá? A primeira unidade será vários. Botei os artigos, já estão na plataforma AVA. Então, a primeira unidade, tu vais ler os artigos e vai responder um questionário. Vale 20 pontos. Simples. Na segunda unidade, são vários artigos, uns 5 ou 4 artigos. Existe um documentário para vocês assistirem. Muito, gente, é muito bacana. Quem tiver a situação mesmo da composição corporal, do sobrepeso de uma criança, vocês vão até lagrimar. Estou falando isso porque é sensível. Vale 20 pontos. Já a terceira unidade, vocês vão elaborar um projeto de saúde na escola, valendo 60 pontos. Mas não te preocupa, Souza, na plataforma eu já botei o esqueleto, tudo bonitinho. Como tu já trabalhaste com algumas baterias de teste, é mais ou menos parecido com o da Proeste. Só que eu quero que vocês dizem assim, eu vou trabalhar com esse, aí tu explica lá, tem o objetivo tudinho, qual foi o teste que tu usou, qual é o instrumento. E a gente, como eu estou falando, na nossa aula prática, a gente vai ver teste, que é o mesmo quase da Proeste, que tu vais fazer teste de membros inferiores, que é o salto de distância, é só uma fita métrica GIS, o teste de abdominal, como ele é feito, como é o correto biomecanicamente, o teste de impulsão, eu posso utilizar, se eu for levar para o esporte, sim, impulsão vertical, que é o sargento teste. Eu posso fazer o dinamômetro, se eu tiver, tudo bem, mas se eu não tiver, o que eu vou fazer? O de apoio ou de Gaia e Gaia, que é o de Medicine Ball. Então, o projeto é super simples, está mastigado para vocês. E o que precisar de mim, professor, eu estou com dúvida, posso ir aí? Posso passar no IFE? Rapaz, pode passar o que quiser. Eu não sou de... Eu gosto realmente de interagir para ajudar, tá? Quando eu vim para cá, eu gosto de falar muito, eu vim para realmente ajudar a educação física a crescer cada vez mais. Eu estou contribuindo o máximo que eu posso, tá? Eu espero ter respondido, Souza. Qual é o próximo, gente? Tem mais perguntas? Me perguntaram o nome da ciência, tá, gente? O nome da ciência é dermatografia, tá? Que é o estudo dos papiros, mas também não é só os papiros, a gente trabalha a palma da mão, quando a gente trabalha com a área da saúde, tá? Com as síndromes. Então, isso é muito bacana. Vocês vão ter uma pincelada comigo lá, que isso é muito importante, até mesmo dar um exemplo aqui, legal. Eu tenho crianças que têm dificuldade de coordenação motora. Está correlacionado? Está correlacionado com o quê? Com a digital arco. Então, eu vou excluir essa criança, pelo contrário, eu vou fazer atividades que venham melhorar a coordenação motora dela. E eu posso fazer o pré e o pós também, no estudo desse. Ela era arco, não serve para o esporte. Claro que serve. Não o esporte de rendimento, mas ela vai melhorar o cognitivo dela, vai melhorar várias valências dela, tá? Por isso que eu defendo a dermatografia tanto na área escolar como no rendimento. No rendimento a gente já conhece as histórias, né? Nas síndromes também, mas essa parte de melhorar o cognitivo, gente, a questão da coordenação é de fundamental importância. Eu defendo essa área. Alguns não, né? Alguns vêm assim, é só esporte. Não. É na educação física mesmo, tá, gente? Pergunta, gente. Bora tirar dúvidas. Ninguém com dúvida, gente? Camila, mais dúvida, Camila? Rose? Não, tudo tranquilo. Foi bem claro mesmo a explicação que não ficou dúvida.
Vamos ver quando começar as leituras. Verdade. Camila Não, falou ó, tudo. gente, são artigos simples, tá? Não são artigos complexos, são artigos dentro desse contexto aí, vocês vão entender fácil. E eu dou uma dica, né? Quando eu vou lá para o artigo, eu vou assim, eu vou ver, eu sei que a introdução é muito importante, mas eu vou ver a metodologia, como eles utilizaram, qual foi a conclusão, para eu entender melhor, né? Mas é bom de fazer uma leitura completa, mas eu sempre faço uns fichamentos, porque eu trabalho com área de metodologia científica, então eu vejo logo a metodologia que ele utilizou para ele chegou naquele objetivo dele lá, né? Será se ele respondeu a pergunta que foi proposta no artigo, né? Então eu vejo muito por aí, mas vocês têm que ler completo, tá? E qualquer dúvida, professor, essa dúvida aqui, eu não sou, como eu falo até brincando, gente, eu posso até demorar, porque o meu celular também não é de última geração, mas eu respondo, tá? André, mais dúvida, André? Mais contribuição? Professor, boa noite. Boa noite, Tainara. Esses projetos, eles vão ser Tainara, individuais? rapidinho, Tainara foi minha aluna, né? Ah, Tainara. Sim, professor, Tudo bem? você foi meu orientador, Olhei a tua foto aqui, agora eu lembrei. sim, orientador e amigo, nessa fase, né, de pandemia que a gente teve que se virar nos Nem 30. me fala, mas se virou bem, né? Graças a Deus. Gente, deu Inclusive certo, com o artigo graças a publicado Deus. e tudo, né, Tainara? Graças a Deus. Sim, isso ajudou muito, agora eu estou na rede municipal, né? Cara, fiquei até Já alegre agora, hein? estou com a Parabéns. educação infantil e também no fundamental. E Parabéns. esse projeto de intervenção acho que vai cair numa bênção, né, para os colegas aí da rede municipal, nessa fase agora de adaptação, que a gente está conhecendo como vai ser o nosso ano, né, letivo, algumas mudanças, e já deu essa ideia, né, do projeto, né, que vai ser bem bacana. Por isso que eu perguntei se vai ser realmente individual, se a gente vai ter, Tainara, ter acesso eu às gostaria. ideias dos colegas, né? Eu quero Assim, individual, tá? Cada um tem o seu aham. feedback, tá? Mas olha, a gente vai ter aula, 2 momentos de Porque encontro. eu sei que quando tem esses momentos, né, tem colegas que têm ideias tão bacanas, assim, que para compartilhar, né? Com certeza, a gente aprende muito, eu aprendo muito. Tainara, por isso que eu penso assim, gente, na aula prática que nós vamos ter presencial, venho todo mundo, porque vocês vão aprender a manusear os equipamentos. Então, a gente vai primeiro manusear e depois, na outra aula que eu programei, vocês vão executar os testes em alguns alunos nossos. Eu tenho uma equipe de voleibol que ela vai estar disponível para vocês aplicarem o teste. Então, a gente vai fazer filmagem e tudo. Os colegas do interior, vai ser uma metodologia diferente, né? Eu vou dar aula remota, mas eles vão aplicar o teste e vão me enviar. Então, vai ter... Quem participou nesse período pandêmico, a Tainara foi uma, teve algumas disciplinas que a gente fez totalmente online, mas eles apresentaram os trabalhos tudo para mim. Vídeo de excelente qualidade, não perdemos o conteúdo, e graças a Deus chegou a ser resultado. Tainara, eu fico muito feliz, tá? Cada vez que eu recebo uma notícia que um aluno meu, que agora é um colega meu, e já está empregado, gente, isso mostra que a nossa instituição está de parabéns, porque todos os colegas lá lutam que você chegue realmente, né, a ter um estilo de vida, uma qualidade, um bom emprego, tá? E eu espero ter contribuído com a tua formação, Graças né? a Deus. Muito, professor, muito Inclusive, mesmo. Tainara, nós ganhamos o prêmio, vou até falar aqui, né? Eu acho que Sim, eu vi. ganhamos o prêmio, gente, nacional do melhor livro acadêmico. Recebemos o prêmio Top Team da FIEP, 100 anos, e a Tainara está com um dos trabalhos dela lá com a gente, né, Tainara? Tu tá de parabéns. Inclusive, a gente vai fazer uma matéria agora, tá vendo como é importante? Você vai participar da foto geral do grupo e a gente vai fazer uma matéria aí mostrando que a região norte, Boa Vista, Instituto Federal e o curso de Educação Física faz um trabalho de excelência, né? Para vocês, tá? E pra gente também, tá? Tô felizão, Tainara. Tô mais alegre agora. Show, professor. Obrigada por tudo. Por tudo mesmo. Gente, mais perguntas, gente? Vamos tirar dúvidas. Souza, bora mais uma pergunta, Souza. Mais uma contribuição para o pessoal começar. Bem, pessoal, eu aprendi bastante aqui, né? A gente teve a experiência na sua graduação, né? Fazer os testes, aplicar. Eu tive como professor, assim, que me ajudou muito na questão de teste, o professor Ricardo Santa Cruz, acho que você conhece. Então, com ele eu aprendi a fazer testes, né? Antropométricos, e alguns testes de capacidade física.
Mas, assim, a área que eu fiquei muito interessado, né, gostei bastante, o professor Ricardo, foi a autoliberação miofascial. Não sei se o senhor conhece essa técnica, né, de liberação miofascial, e aí é uma área que também que eu gosto bastante, né, mas vamos aprender bastante aqui, porque é interessante. A gente está utilizando, né, essa avaliação física, né, nos alunos, que eu ainda não trabalho na escola, mas pretendo trabalhar, né, em breve, se Deus quiser. Olha, eu vejo aqui, Souza, que é a nossa cidade, eu sou apaixonado por. Eu vim, pô, vim lá, vendi tudo lá, eu e minha esposa, vendi tudo, tudo, cara. Vim embora pra cá, tem 4 anos. E eu vejo, assim, uma coisa muito bacana na nossa área, que é a questão não do mercado formal, como o mercado informal, que é esse mercado que a gente trabalha aí nas praças, com funcional, em academia, entre outros. É um mercado muito forte, viu, Souza? Esse que tu estás falando da liberação biofacial, também é um mercado muito bom. Dá para te montar um estúdio para trabalhar com isso, junto de outras academias, com avaliação. Eu paguei o meu mestrado, cara, eu e minha mulher, trabalhando só com avaliação nas academias. Os caras não gostavam disso, não curtiu isso, e a gente foi dar aula numa universidade e disse, olha, bora só trabalhar com isso. E a gente deu resposta lá, e os médicos começaram a falar bem da gente, isso é importante. Os caras, ó, esses conhecem, isso aí conhece, pode ir lá. Então, a gente cresceu muito com isso. Então, esse mercado não formal que tu estás trabalhando, ele também é muito bom, tá? Mas esse conhecimento que a gente vai ter agora, ele vai servir também para esse mercado, tá? A gente escolhe os protocolos e os instrumentos e aplica. Importante a gente ter esse feedback, tanto da área acadêmica, da área escolar, da área de atleta, e aí vai, né? Quem mais dá no conversor? Vamos lá. Professor, Diga. uma pergunta assim, né, para o senhor, na sua experiência. O senhor já fez a avaliação, né, da saúde e qualidade de vida com crianças a partir de 4, 3 anos de idade? Pois é, Tainara. Eu não trabalho com essa faixa etária, mas eu acabei de falar, eu acho que foi para Rose. A Eliana, a professora Eliana, Eliana. vai dar uma palestra amanhã, lá pela instituição da UNAM. Eu vou dar da área do esporte de rendimento, e ela vai dar essa área de crianças de 4 até 6 anos, que é justamente a questão dos protocolos de desenvolvimento motor. Então, não perco. Eu vou te passar, Tainara, aí tu passa para o grupo aí, tudinho. É de graça, vocês podem se inscrever hoje, gente. São várias palestras, vocês vão gostar do Brasil todo. Então, eu acho que vale a pena, tá? Quanto mais conhecimento pra gente, Tainara, melhor, né? Eu acho que fizeste algum curso com ela, não foi? Logo no Sim, início? já fiz a avaliação do desenvolvimento motor, show. Muito, muito Pois bom mesmo o curso. Agora chegou os equipamentos para ela, né? Ela comprou os equipamentos, outros ela Sim, fez um ela tinha projeto, passou no edital, compartilhado chegou, mesmo. tá show. Agora ela tem a sala dela. Quando eu digo sala dela, é a sala do instituto, é claro, mas ela montou um laboratório, gente. E se eu conseguir falar com ela der esse apoio, vocês vão conhecer a sala de desenvolvimento motor do Instituto Federal. Já está montada, tá? Hoje nós fomos para lá e ela montou, ficou show, gente. Eu nunca tinha visto um negócio desse, É não, muito tá? rico mesmo para a gente da educação física, é muito rico conhecer essa sala. Vai ser bom. Tem a sala de medida e avaliação. Eu estava falando com o professor Nazes, que é o nosso coordenador. Eu não vou poder dar aula dentro da sala, apesar de que eu já fiz uma modificação, mas não dá para atender muitos alunos ao mesmo tempo, né? Para conhecer os equipamentos. Nós vamos levar para a sala de dança. Eu vou botar uma mesa lá, vou botar os equipamentos e a partir daí a gente desenvolve a metodologia, tá? Mas eu vou tentar levar vocês para vocês entenderem o que é lá, com a permissão dela, né? Que ela é ciumenta lá, que ela gosta tudo bonitinho, né? Tu já conhece, né? Foi participou um dos membros da banca, né? Da tua defesa lá, foi tua professora Sim, também. e contribuiu Ela é demais. Caxias, tá? Mas vocês vão conhecer sim, gente. É um prazer mostrar para vocês aí a evolução que a gente está tendo, né? Nossa instituição está crescendo aí nessa área cada vez mais. E essa área de avaliação, tá? Bora ver quem não falou. Daniele, quer falar alguma coisa, Daniele? Daniele Souza, né? Porque se eu chamar Souza, vai bater com Souza lá. Tudo esclarecido aí, com as contribuições do pessoal também. Tá mesmo, Dani? Não vai perder a oportunidade, menina. Quem, gente, quer perguntar alguma coisa, quer ajudar a gente em algum aspecto aí? Olha, eu vou falar porque eu me interessei por essa questão
de projeto de saúde na escola. Nós mapeamos agora 180 alunos do ensino médio. E a gente tem aqui o pessoal da informática, temos o pessoal da edificação e o pessoal acho que é do meio ambiente. E a gente mapeou entre homens e mulheres e a gente verificou que aquele pessoal que é da informática tem uma queda, justamente foi aquilo que a Rose falou. É o pessoal que vive muito no computador e não é muito ativo nem proativo. Já o pessoal mais de edificações é o pessoal mais elétrico, pratica mais futebol na rua, tudo. Então, eu estou tabulando e estratificando o resultado e a gente está vendo que alguns cursos divergem do outro, né? Pelo comportamento das pessoas. Mas a gente fez um teste lá muito show, conseguimos mapear pela primeira vez no Instituto, né? Um quantitativo bem elevado, né? E com isso a gente vai dar o feedback para a gestão e a gestão, a partir daí, né, cria as ideias que tem que ter, né? E isso é muito bom, provar que a educação física é eficiente nesses aspectos, mas a gente precisa avaliar, gente. Eu acho que vou até mandar fazer uma academia. A avaliação é fundamental, né? Avaliação física e escolar, né? Mais colegas, gente? Perguntas, gente? Perguntas, curiosidade? Não deixe passar a oportunidade, gente. Bora, Rafa. Rafaela. Oi, professor. Boa noite. Boa noite. A minha dúvida é mais para Camila, porque ela falou, né, da questão que é enviado para os pais, a avaliação. Eu queria perguntar para ela como é que é essa linguagem porque é diferente, porque eu trabalho na academia, né? Então eu só tenho contato com a anamnese da academia. Aí eu queria saber no modo escolar como é que deve ser? São as mesmas perguntas ou muda a linguagem para ser mais acessível para os pais? Não sei como é que é feito. Camila, pode responder? Oi, minha internet dá uma falhada. Tem como repetir de novo? É Tem Florianópolis, gente. Tem sim. Primeiro, Camila, eu queria saber como é que é a linguagem da anamnese que é escolar. Eu não tive contato ainda e eu queria saber, para eu saber a diferença, porque eu trabalho com a anamnese dentro da academia, setor privado, né? Assim, a ficha que pelo menos eu e os professores da escola que a gente utiliza é conforme a sua realidade mesmo. No ano passado, a gente colocou termos como se teve Covid, se o aluno se vacinou. É realmente coisas que você vê que é rotineiro da sua região mesmo, entendeu? Então, assim, não é algo padrão que a gente conseguiu achar na internet. Nem conseguimos. O que encontra na internet mesmo é só o bem mesmo, com muita questão de academia mesmo. O escolar, eu acho que... Não sei se tem, professor. Se tiver, eu já compartilhei conosco, tá? Não, eu ia te falar. Tu que vai compartilhar com a gente. Sim, não, pode deixar. Eu acho que a gente deveria fez até uma lançar na mesma... internet, justamente para ajudar todo mundo, né? Realmente, não tem na internet, não encontrei escolar. A gente fez mesmo com a nossa realidade, que a gente queria saber dos alunos. O que você quer saber, né, dos seus alunos? Então, a gente fez mais ou menos isso. Saber sobre diabetes, problemas cardíacos, asma, porque a região aqui também tem muitas crianças que têm doenças pulmonares. Então, assim, verifica as doenças comuns, né, da região e vai listando. A gente fez basicamente assim. Até essa região mais ribeirinha pode colocar malária, porque querendo ou não, essa malária influencia muito. Esses alunos vivem tendo recaída quando não consegue se recuperar, né, da malária. Então, é mesmo adaptado para a sua realidade. Ótimo, excelente. Eu acho assim, colegas, né? Vou chamar de colegas, todo mundo aqui é professor, né? Somos professores. Eu acho que quanto mais informação, essa investigação que a Camila fez, aí a Rafa, que trabalha no mercado não formal, que são as academias, a gente tem que divulgar isso, gente. Nós temos condições de ajudar muita gente, né? Eu sei que na academia tu trabalha assim. Primeira coisa que tem que ter, Rafa, na academia é o seguinte: tem plano de saúde? É a primeira coisa. Fez avaliação médica antes de chegar até vocês? Fez avaliação física para te saber, ó, tu trabalha com academia, eu vou falar um pouco até na área da minha escolar. Porque eu avalio os parâmetros que a gente chama parâmetros hemodinâmico, pressão arterial, frequência cardíaca, porque tu sabe que a academia tem algum tipo de exercício que a gente não pode fazer, passando o que? A linha
da articulação da escápula humeral. Quem é hipertenso tem um tipo de respiração diferente. Então, tudo isso é trabalhado em academia também na escola. Então, quando a gente faz uma anamnese, é porque a gente está investigando com quem a gente está trabalhando. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Vamos lá. Pode falar, Camila e Rafa, à vontade. Só pensando assim mesmo no lado científico, porque eu vejo o tanto de material que, querendo, nós professores perdemos. Tipo, eu mesmo. Todo início de ano faço alguns testes básicos da Proesp, né, que é possível realizar, e também a ficha de anamnese. Faço o mesmo procedimento no final do ano, que nem você falou, dá para fazer esse comparativo da educação física. Mas, assim, pensando em como publicar esse material, teria que já pensar no início do ano, colocar um termo de autorização, consentimento dos pais, ou se a própria ficha de anamnese assinada pelos pais já conta, porque na ficha de anamnese eu também coloco o peso e a altura do aluno e já faço o cálculo do MC. Aí o pai só complementa com as outras já tem informações. essa variável, né, Camila? O IMC, tu tem uma variável que é o IMC para escolares, tá? Uhum. Mas isso é muito importante. Fora o termo de consentimento, Camila, tu que foste do IFE, formou, parabéns, tu sabe que tem um termo de assentimento agora, né? Que já é o responsável tem que assinar. Então, estão fechando, os comitês de ética estão fechando muito agora, né? Mas isso é muito bom. Tu que passaste por isso, tu sabe disso, tá? Então, mas eu acho, Camila, tem que publicar. Vocês têm que mostrar que nós somos eficientes na área escolar também. Isso é de extrema importância. Publicou a professora do colégio tal, da rede municipal, da rede estadual. Isso prova que o Roraima está crescendo. A gente tem subsídio, inteligência, e vocês têm muito conhecimento, que tem que fazer isso. E tu vieste do orientador bom também, né? O professor verdade. é muito Então, caxias também, né? É verdade. Aí, no caso, então, a gente já teria que pensar nisso no início do ano mesmo, né? De passar os termos de consentimento a sentimento. Isso. Porque eu vejo também que é muita questão do... Eu já vejo diferença dos meus alunos do ano passado, do 6º ano, para esse ano. Então, assim, é muitas pesquisas que dá para fazer na nossa escola que a gente acaba deixando passar batido. Meus alunos do 6º ano passado, meu Deus do céu, acho que o menino não conseguia nem respirar sem ficar cansado. Aí, desse do 6º ano de agora, já estão tranquilos. Olha a visão que a gente tem que mudar. Quando a gente vai para a escola, a gente diz assim, o meu compromisso é dar aula e pronto, né? Vou dar minha aula, vou e volto. Mas olha só, se tu provar e mostrar a eficiência de uma aula de educação física dada pelo profissional de educação física, que tem esses resultados, a educação física escolar vai lá para cima. A gente tem dados, quando tu falaste, tem muito dado, mas a gente não está usando. O laboratório está lá. Aí no IFE tudo eu penso em alguma coisa, né? Eu e alguns colegas, todo mundo está todo o tempo pensando, né? Mas não é todo mundo que gosta de pesquisa, gente, né? Quem gosta, tu que veste Camila, Tainara, acostumado a já publicar, tem publicações, outros colegas, isso é muito importante para mostrar nossa eficiência, tá? É por isso que essa ideia que eu planejei aí, da saúde na escola, existe, eu ouvi um trabalho desse só em São Paulo, olha só. Isso deveria ter todo o Brasil, pela rede toda, né? Então, até inclusive essa ideia que eu conversei com os colegas no grupo de pesquisa lá, que a gente vai fazer 2 manuais, né? Um para a área escolar de saúde e a outra para rendimento escolar, olha só, então são testes diferentes. Justamente é para ajudar todo mundo. Não é para ficar engavetado, não vai ser vendido, é free, né? Você vai baixar lá da editora à vontade, ou um colega passa, mas você vai ter um manual de referência, com tabulações, com tudo, com a referência, clicou lá, já tem a referência da idade. Então, isso é muito importante, né? Para a gente que trabalha na área escolar, tá? Outros colegas, gente, vamos lá, mais relatos. Aí eu vou fazer uma pergunta. Todos vocês lembram ou sabem manusear os instrumentos? Eu ainda lembro, apesar de fazer um pouquinho de tempo que a gente não utiliza. Porque, assim, querendo ou não são instrumentos tão complexos. É só você mesmo ter aquele cuidado na hora de realizar com a pessoa que está sendo avaliada, né? Eu acho mesmo assim. Eu, pelo menos, não achei difícil, né? Olha, Camila, eu vim agora do congresso recente e a gente tem, eu gosto, né? Eu tenho os equipamentos de última tecnologia. Agora saiu um adipômetro que ele responde através do Bluetooth. Olha só. Olha só a novidade. Tu pega o adipômetro... Esse daí é bom demais. Eu já penso o percentual de gordura, ele já te joga para o computador e já dá
o gráfico. É brincadeira. É perfeito isso aí, para E grandes a grupos, hein? tecnologia, né, gente? Os caras. Então, tu pode mapear 50 crianças, 60 crianças por um protocolo de Pollack, Guedes, Faulkner, e ele já joga a estimativa para o teu computador. Então, ele já te dá o percentual da criança, dá o sobrepeso, dá tudo. Eu digo, caraca, né? Eu fiquei empolgadão, até comprei um, né? De 1000 vezes, claro, né? O Que é no professor só pode mínimo, hein? comprar 1000 vezes. Bora, Rafaela, pode falar, Rafaela. Oi, professor. Não, é só complementando o que a Camila falou, o que o senhor falou sobre a tecnologia, que a nossa área também tem que estar bem, assim, tipo, atualizada, né? Nós, professores, temos que estar atualizados. E eu uso sempre a balança de bioimpedância, eu também sempre costumo aferir a pressão, né? E também o oxímetro, com os meus alunos. E eu gosto muito dessa parte de, como o senhor falou, né? Foi no congresso, já se atualizou, e eu estou querendo muito aprender também sobre a questão que estão baixando um software, que ele já faz o mapeamento da coluna, né? Para ver como é que está o alinhamento, onde a pessoa tem maior problema. Eu acho muito interessante a gente utilizar. Rafa, tem cada instrumento, eu vou mostrar um para vocês que eu tenho em particular, quer dizer, a maioria, eu tenho vários lá de bioimpedância, eu tenho tetrapolar, eu tenho um que parece um celular, que serve muito para academia, também na área escolar, que tu só encosta no músculo, ele já te dá, Camila, ele já joga por Bluetooth. É de bioimpedância, última tecnologia. Então, o pessoal aqui até não tinha visto esse padrão, né? Tem um outro de VO2 que a gente está querendo comprar no projeto, que tu coloca aqui, ele te joga por Bluetooth e tu faz o VO2 na pista, na piscina, onde tu quiseres. Então, são tecnologias que estão chegando muito rápido para a gente, né? O problema é que são padrão ouro, é um pouco caro, né? Na escola é difícil assim, não ganha tão bem, mas se a gente fizer um projeto e mostrar a importância de um projeto para a gestão, eu acredito que há um investimento nessa parte de equipamentos, né? Colchonete, alguns equipamentos mais simples, o banco de welds para a gente verificar a flexibilidade, um oxímetro. Hoje em dia, tu fala, vai em letra lá, R$ 35, R$ 40, mais ou menos. Eu acho que é isso, né? E aí tu vê no oxímetro, tu vê a frequência cardíaca de repouso e tu verifica a oxidação, né? A saturação de oxigênio. Apesar quando a gente usa a saturação, a gente não tem tabela de referência. A gente tem assim, abaixo de 90 significa que o pulmão está comprometido. Acima tá de 90 a 95 está mais ou menos. E acima de 95 significa que você tem uma boa aptidão física, né? Tanto para a saúde como para a performance. Se o Souza pegar todos os atletas dele, vai ver que a oxidação lá, a saturação de oxigênio, deve dar de 96 até 99. Todos os atletas de futsal. Porque eles são proativos, eles são atletas. Isso é importante a gente ter, né? A gente saber esses parâmetros. Eu estou tentando investigar. Gente, nem os mais bambambãs têm essa referência. Interessante. Vocês só falaram isso que eu falei para vocês. E eu tive agora recente com o Zé Fernando Filho, conversei com outro cara muito bom, D'Artagnan, falei com o Stélio Dantas, só os caras que são nossos ícones. Marco, a referência é isso que tu estás falando. Não tem. Interessante. Só sabe disso. Inclusive, agora, quando eu estava hospitalizado, gente, a mulher veio me avaliar, eu sou curioso, me escuta que deu, o que significa? A mulher ficou assim para mim, tá, obrigado. Mas é o que eu estou falando para vocês, a referência é essa, tá? Tu que trabalha, Rafaela, na academia, tu sabe que a saturação, se ele estiver acima de 95, 96, significa que ele tem uma boa aptidão, ou seja, bom condicionamento físico. Né? É praticante, não está com comprometimento respiratório. Então, a gente está na área da saúde, né, gente? Existe uma legislação que nós, professores de educação física, além da parte acadêmica, a parte educacional, nós somos agora da área da saúde. Isso é muito importante para a gente, tá? Bora, gente, pode fazer pergunta à vontade, vamos tirar dúvidas sobre essa primeira parte, tá? Na outra aula a gente já vai ver a importância e outros detalhes aí, tá? Pode falar, Rodinei. Melo, pode falar, Melo.
a gente está tentando, até assim, dentro desse contexto, a gente está tentando para o segundo semestre, mas a gente deve passar depois para vocês, se Deus quiser. A gente vai fazer o primeiro congresso científico aqui, trazendo só alguns professores referentes da nossa área, referência mesmo, né? Como Estélio Dantas, Zé Fernando Filho, D'Artagnan. Então, prepare-se para o segundo semestre que a gente vai trazer novidades aí, tá, gente? Está tentando unir forças aí e trazer novidades para a gente aí, tá ok? Mas voltando aos nossos assuntos, gente, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Expliquei bem. Sem dúvidas, que a explicação foi bem clara, que nem eu já falei antes, professor. Não, pois é, Camilo, mas assim, tu falaste, a Rafa falou, Tainara, o Melo, o Souza, bora, cadê os outros, gente? A Rose. A Dani quer falar alguma coisa, Daniele? Não, professor. Nada mesmo, não quer nenhum esclarecimento? O senhor vai enviar o link para a gente da palestra? Rose, eu vou ver como é que eu faço isso para enviar agora para vocês, tá? Tá bom, então. Olha, eu tive agora, nesses 100 anos da FIEP, foi muito interessante, né? A volta, né, e a questão da educação física na área da saúde. Então, assim, eu acredito que a gente vai crescer cada vez mais, como até a Rafa falou, a tecnologia está aí, gente, tá crescendo muito, né? Então, eu acredito que quanto mais a gente se familiarizar com a tecnologia, será melhor para a gente. Eu não vejo assim, olha, eu vou ser franco para vocês, a Tainara, que a Camila viu lá, eu tenho alguns equipamentos meus que eu comprei na época, gente, eu me formei, gente, 92. Ainda tem os equipamentos bons. Aí o que eu faço? Eu vou vendendo, vou comprando melhor, vou vendendo, vou comprando melhor. Mas eu sempre tive assim, vontade de aprender muito, né? É por isso que eu compro equipamento. Às vezes é um investimento nosso, né? Quem pretende daqui a um tempo aí ser docente de uma instituição superior, gente, o caminho é esse, é o caminho da pesquisa. Eu fiquei feliz agora que a Camila já está no estado, graças a Deus, a Tainara, tem outros colegas nossos que passaram também. E a gente contribuiu um pouquinho, né, com a qualidade de conhecimento de vocês e aprendeu também, tá? Sim, Melo, não quer falar nada, não? Mandar só uma mensagem, cara. Pois é, Melo, sobre os médicos, a mesma coisa. Eu perguntei, olha, eu tenho um amigo aí, jogou vôlei comigo na seleção lá do Pará, e ele é um dos médicos referência no Brasil todo sobre pneumologista. O cara é bom, o cara é bom. E eu perguntei, bicho, me dá a referência a ele. Não tem, Marca, é isso que tu estás falando. Então eu conversei com todo mundo, eu sou curioso. Inclusive agora, para vocês verem, eu comprei agora no congresso 10 oxímetros para fazer pesquisa. Então, será se... Aí eu falo de pro Souza, né? Será se o atleta de voleibol tem uma melhor saturação do que o do voleibol, do que do basquete? Isso vai depender, a gente sabe que é da questão do treinamento, né? Da periodização correta, do treinamento eficiente, tudinho. A gente sabe o que é isso. Mas eu quero provar aqui em Roraima. A minha ideia é Roraima. Eu tenho que enaltecer minha cidade maravilhosa, né? Daqui não sai, daqui ninguém me tira e lutar pra gente crescer cada vez mais, tá? Então não tivemos nenhuma dúvida sobre as unidades, tá tudo ok, né? Nenhuma dúvida, gente. Como é que vai ser a avaliação de vocês? Tá, então vamos só repassar. Serão 3 avaliações, 2 de 20 pontos cada, formando 40, e o projeto 60. E teremos 2 momentos presenciais. Um, que vocês vão conhecer o equipamento, a gente vai fazer um no outro, e a outra avaliação vocês vão fazer nos alunos de voleibol. Mas eu vou até fazer um convite aqui, Souza. Tu não queres levar os teus atletas para ser avaliado? Olha a ideia boa. Se tu quiseres, tu me fala, a gente pega a relação dele, põe lá na entrada lá, à noite eles vão lá ser avaliados. Então, para ti é até bom para te ter um feedback já, né? Caso queira, tá, gente? Bem, professor, esse ano passado eu tinha sub-17, né? Aí eu sou trabalho dos 7 anos aos 17 anos. E aí eles já completaram 18, então já foram dispensados os meninos, né? Vale até ressaltar que eu peguei os meninos, né? Assim, eles são de escola, né? Eles são alunos que não fazem muita atividade física. Vieram muitos alunos já com problema com hipertensão, alguns com diabetes, alguns alunos
em questão de capacidade motora, muitos condenados, sem coordenação motora grossa ou fina, bem fracos. Né? Foi a pandemia, né, que aconteceu isso com eles. Né? Então, eu tirei esse ano para trabalhar essa parte física deles, fiz anamnésia, né, tive que fazer para ver como estava a saúde deles, e graças a Deus eu contribuí bastante com eles. Esse ano, eu já vou começar a trabalhar também com a categoria feminino, né, adulto, né. Aí eu já consegui 9 alunos, só que ainda a gente não vai começar esse mês, só no outro mês, né, em março. A gente vai começar as aulas com as meninas, tá? Olha, eu vou dar uma dica a quem trabalha com desporto, né? Com rendimento escolar ou não escolar, mas rendimento. Eu acho interessante as pessoas não terem a noção do que o fundamental no treinamento desportivo é a aptidão física. Porque se você não tiver uma capacidade cardiorrespiratória excelente, você não passa na periodização. Ou seja, a parte de fundamento você não executa corretamente, na parte técnica você não consegue, técnico-tático. Então, o físico, gente, é 100% no meu ponto de vista. Porque sem o físico, não passa das fases. Essa repetição, essa somatização, se você não estiver bem fisicamente, tu começa a ter erros mecânicos. Erro de biomecânica fácil, né? Eu tiro isso porque eu tenho um estudo aqui com os alunos de voleibol, e dos meus alunos que estão aí comigo, já tem 5, gente, que estão padrão do nível da seleção daqui. E eu vou até lançar esse ano lá no IFE, eu sou meio assim, eu gosto muito de voleibol, eu vou lançar minha equipe nos Jogos Universitários, nos Jogos dos Dias, nos GIFs, e eu vou criar a categoria 21 e 23. Eu vou fazer campeonato dentro do IFE, porque eu tenho um excelente grupo, né? Mas eu trabalhei, Souza, 1 ano e meio com essa molecada, desde o início. E eu faço os testes cada 3 meses, VO2, se eles estão caindo, não estão, por quê? Verifica se estão bebendo. Então, eu sou muito cuidadoso com isso. Inclusive, agora, 4 meses atrás, não, foi 3 meses atrás, nós fomos para o Brasileiro. Primeira vez que o IFE vai, no vôlei de praia, São José do Rio Preto. Nós só perdemos porque mudaram a bola. Olha só. Eu levei a bola à minha casa de praia, ganhamos 3. Quando os caras, com essa bola, eu jogo com essa bola de ploque, que eu até brinco, uma bola de ploquezinho. Cara, nós perdemos feio porque os meninos não conseguiram nem tocar na bola. Mas isso já é psicológico, né? Mas a gente provou lá que o Instituto Federal de Roraima, gente, está no caminho certo, tá? Só uma curiosidade. O teste que o senhor fez com eles de aptidão cardiorrespiratória, o ioiô, o senhor fez com aquele que tem um tempo de parada, de recuperação? O cardiorrespiratório, eu fiz o teste de bulk de 15 minutos. O teste de explosão, esse aí eu faço chute run, né? Eu utilizo outro. Por isso que eu estou falando, eu utilizo os que eu tenho de mais familiaridade, né? Ioiô é bom também. Ioiô é usado muito no futebol, né? Ah, tá. Okay. Tá? Eu uso o chute run, aí eu uso de potência, aí eu vou mesclando tudinho, mas a palestra de amanhã, gente, eu tenho até isso, seria bom que eu te falo assim, se quem quiser, puder participar, tem duas palestras muito boas que vai contribuir com essa mesma conteúdo que nós estamos vendo. E o conteúdo geral da escola, que é o de desenvolvimento motor da professora Eliana, da doutora Eliana, e o meu, que é do esporte de rendimento, os testes, tá? Eu tô com umas ideias muito malucas, Souza. Toda vez eu crio alguma coisa lá no Instituto e tem que ser, né? Então a gente tem que fazer uma diferença. Se estiver precisando de maluco, pode chamar que eu tô dentro. Eu gosto de loucura também. Se precisar. André, a gente vai criar várias coisas, a gente está até criando lá, né? Eu estou criando um protocolo para quê? Ó, de praia, o VO2 de praia. É uma adaptação, como tu estás falando. Eu vou fazer uma adaptação na areia, para verificar o VO2 do pessoal do handball, do beach hand, né? E do vôlei de praia e do futebol de praia, né? Então, eu estou criando esse protocolo, vou ver se eu valido, né? Vou pegar um estatístico nosso aqui, porque eu tenho que validar na estatística, né? Mas também pode ser aplicado na área escolar, né? É como a Camila falou da agora, a Rafa e outros colegas, a Rose, a gente usa a metodologia que a gente tem, que a gente possa usar com o nosso público, né? A gente não pode utilizar um padrão ouro se a gente não tem, mas a gente tem que fazer e mostrar que tem resultado, gente. Isso é o principal. Mas aí, tá? O principal, tá? Aí entra também a importância de saber várias formas de avaliar, vários testes diferentes, tipos de teste, e no caso que o senhor está fazendo, já que não tem teste específico para determinada coisa, a gente adapta um e valida ele. O importante é saber o máximo de testes possíveis também,
facilita muito o trabalho, principalmente na escola. Isso, na escola, assim, né, André? Nós já temos esse da Proesp, que saiu agora até o novo, agora 2021. Eu li já várias coisas e eu estou adaptando, né, para fazer o manual. Então, eu dou opção na escola, como a Rose falou, às vezes é caro, mas eu estou dando opção. Tu pode fazer, tipo assim, aí, nós temos um banco, agora chegou 6 bancos de flexibilidade, de sentar e alcançar, banco de Wellness. Mas eu posso fazer ele com uma fita no chão. Eu posso fazer 6 desses com uma fita no chão e é validado. E a própria Proesp usa isso, né? Então, eu fiz agora um estudo, tem uns 3 anos, na casa do vovô, que foi um TCC, e eu peguei de uma tese de doutorado um banco de Wellness, que o cara fez um banco de flexibilidade, ele criou uma ideia com uma prancha de natação e uma régua para avaliar idoso. Então, o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa que ele fez e validei, né? Quer dizer, validei não. Nós fizemos o TCC e publicamos. A validade foi do colega lá que defendeu antes, né? E aí eu te falo, assim, a gente precisa sempre do estatístico, né? O que eu tenho, assim, não é uma tristeza também, porque eu não tenho profissionais de educação física, e nem eu sou capacitado na área da informática. Porque se eu tivesse, cara, eu estava criando cada coisa aí. Aí eu preciso de algum acadêmico ou professor que entenda de informática, que seja programador. Aí eu ia fazer muita coisa bacana, cara. Como tu falaste, André, eu tenho umas ideias muito boas, malucas, mas são boas, né? Que dão um bom resultado. E a gente tem que fazer isso na escola, gente. Uma fita métrica eu já faço show. Faço a estatura, eu faço a envergadura, eu faço o banco de Wellness, de flexibilidade, eu faço o teste de membros inferiores. E aí eu vou sem custo quase baixo demais, né? Custo zero, né? Importante eu fazer, né? Quando eu for crescendo, eu vou comprando devagarzinho, assim que eu fiz. Eu vou comprando, né? E aí a gente vai, né? Ok, mais perguntas? Vamos, gente. Tem alguém do interior que conseguiu? O pessoal da mais distante conseguiu linkar? Olha, a Rafaela está perguntando se já pode parar a gravação. Acho que já pode, né, Rafa? Não, professor, só quando encerrar a aula, tá bom? Matheus, deu para entender tudo, Matheus? Deu de pra caralho aqui. Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Essa interação, gente, ela é muito importante porque, assim, eu dei um conteúdo e vocês tiveram um feedback do que eu falei, né? Então, vocês também têm conhecimento que pode até contribuir com os outros colegas, comigo mesmo, tá? Então, eu fico até feliz quando vocês fazem essa interação comigo aí. Claro que na prática, eu pedi para o coordenador, professor Nadson, eu gosto mais da prática, vivência. E aí a gente tem, assim, assimilação muito maior, tá? Por isso que eu pedi as dois momentos presenciais aí com vocês. Mais alguma dúvida, gente? Então, Nadson, se ninguém teve mais dúvida nenhuma, eu acho que a gente encerra por aqui, né? Aí aguarda as tuas notificações agora, professor. Ok, professor Marcos, muito obrigado aí pelas considerações. Eu gostaria só que você tirasse a sua tela de apresentação, por favor. Rapidinho, Nadson. Vê se saiu, Nadson. Não. Peraí. Agora Show. sim. Bom, pessoal, vou tentar aqui ser o mais objetivo possível, e aí no final a gente também, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao que eu falei, a gente vai conversar. São alguns pontos aqui relacionados ao desenvolvimento do curso. A gente teve essa parada agora, né, devido aí a algumas situações que aconteceram, e a gente teve esse momento de descanso aí. Então, nesse retorno, a gente está começando hoje esse componente, né? E a gente já vai ter que alterar o nosso cronograma, que eu já até divulguei, os tutores divulgaram aí para vocês, nos grupos, mas nós vamos ter que fazer uma pequena alteração, porque
ontem saiu uma portaria dentro do Campus Boa Vista que vai ocorrer uma detetização amanhã e depois, quinta e sexta. Então, pelo menos eu fiquei sabendo disso hoje, né? Não foi uma coisa planejada com antecedência, eu fiquei sabendo hoje. E aí, no sábado, com certeza, são 2 dias de detetização. No terceiro, que cai no sábado, vai ser o período de eles arrumarem lá, e o pessoal da limpeza, enfim. Então, não vai haver condição de ter aula presencial no sábado lá, infelizmente, né? Então, a gente está adiando essa aula, e aí eu vou mostrar aqui o cronograma. Eu vou postar novamente lá no... Vou pedir para o tutor, o Neto está aí, né? Vou pedir para o Neto depois Sim, professor. reforçar isso nos grupos, tá? Eu nem passei para os tutores ainda, vou apresentar aqui em primeira mão aqui para vocês, mas a gente reforça lá nos grupos. Então, aqui, ó, eu fiz uma alteração aqui, tá, Marcos? Aí eu conversei com o professor Marcos também, com relação a essa modificação. A gente iniciou aqui, primeiro dia hoje, e aí, vou ter que corrigir aqui, não é sábado. No dia 6. O dia 6 é na segunda-feira, tá? Porque aí eu tive que mudar, assim, para próximo, né? Tem um áudio aberto aí, pessoal. Então, eu tive que adiar para colocar para frente, logo em seguida, para não alterar lá na frente, porque senão a gente ia ter que alterar tudo, e aí isso ia meio que complicar até o planejamento do professor. Então, a nossa aula não é sábado, aqui é segunda-feira, no dia 6, no Campus Boa Vista. Eu vou corrigir aqui e a gente vai divulgar isso nos grupos, tá bom? E aí, o encontro síncrono aqui, no dia 7, aí o encontro presencial para o pessoal de Boa Vista. Logicamente, quem puder vir do interior, como já teve com o professor Gleuber, pode vir participar, não tem problema nenhum. Mas no dia 7, a gente faz um síncrono só com o pessoal dos polos de Pacaraima, São Luís, Mucajaí e Caracaraí, tá? Como a gente já vem fazendo isso nos outros componentes. E aí mantém aqui o dia 11, que aí sim é um sábado, o outro encontro presencial do professor Marcos, e a gente encerra aqui com o encontro síncrono com o pessoal dos polos do interior no dia 14. Então, a modificação foi só aqui, nessa aula presencial aqui, e nesse encontro síncrono, que iria ser no sábado, infelizmente não vai ter como acontecer. Ok? Alguma pergunta aí com relação ao cronograma? Tudo certo? Então, só para nível de planejamento aí de vocês, sofreu essa pequena alteração. Infelizmente, isso não está eu não tenho controle sobre essa questão do que acontece dentro do campus. Então, infelizmente, por mim não mudava, mas a gente atende lá o que é decidido lá na gestão do campus. Enfim. Outra coisa aqui, a gente está fazendo um trabalho agora de resgate de alguns alunos. Tem muito aluno que deixou de postar uma atividade lá ainda com o professor Alexandre. Aí vai perder o curso por causa disso, né? Então, a gente está tentando conversar com esses alunos, né? Não sei se tem alguma situação aqui, mas não precisa nem se identificar. Nós conversamos com alguns, né? E a orientação foi que ele viesse hoje para a nossa aula aqui, para iniciar com o professor Marcos, que a gente vai tentar resolver a situação deles. Logicamente, que o aluno que nunca entrou no AVA, nunca postou nenhuma atividade, infelizmente, esse não tem como a gente fazer esse resgate. Mas, às vezes, faltou uma atividade, ou passou batido, teve alguma situação de saúde que aconteceu, inclusive, né? E aí a gente está tentando fazer resgate. Estou falando isso aqui porque se vocês conhecerem alguém que, por algum motivo, deixou de frequentar aqui, e aí não importa qual é o motivo, se quiser retornar, a gente pode analisar a situação e, quem sabe, ele até retornar. O ideal é que já tivesse hoje aqui para dar continuidade, tá bom? A gente vai fazer esse procedimento, pessoal, a gente tem um prazo aí até esse primeiro eixo, ele vai até 6 de abril. Então, eu tenho como coordenador até 6 de abril de estar tudo ok com os professores, diário, nota, fechamento de nota, diário, até 6 de abril, que encerra o semestre e que é o primeiro eixo aqui do curso. Então, na verdade, não é até 6 de abril, um pouquinho antes, a gente tem que resolver essa situação.
Passado isso daí, quando a gente entrar no segundo eixo, aí não vai ter mais resgate. Aí, infelizmente, quem não conseguir, às vezes porque não postou, porque não fez mesmo, infelizmente não vai ter como continuar, tá bom? Então, a gente está dando essa oportunidade. É isso aí, foi conversado no DEAD, lá na direção, e a gente vai tentar fazer esse resgate aí, certo? Vou repetir, estou falando isso aqui para vocês, porque se vocês conhecerem alguém, de repente essa pessoa pode estar retornando, tá bom? Com relação, é só mais um lembrete para vocês têm que entrar no ambiente virtual, pessoal. Os grupos, eles são para facilitar a nossa comunicação, é para isso somente. As aulas, elas são distribuídas dentro do ambiente, lá do Moodle, né? Então, inclusive, os tutores, eles têm esse controle de quantas pessoas entram. Se eu pegar aqui, eu sei, por exemplo, que a Camila, quantas vezes ela entrou no AVA durante esse período todo, tem como a gente ver lá, entendeu? Eu dei o exemplo da Camila, mas só para pegar o exemplo mesmo. Ou qualquer outro aluno, né, que a gente tem essa possibilidade. Então, é só um lembrete, assim, só uma sugestão que vocês entrem no ambiente. Estou falando isso porque, às vezes, tem algumas perguntas no grupo que dá para perceber que o aluno está perguntando porque ele não entrou lá no ambiente. Entendeu? Então, assim, o grupo é para a gente tirar as dúvidas. A internet está ruim, como o pessoal agora do interior falou para a gente, para caralho, mas parece que a internet está muito ruim lá. Né? O aluno perguntou se pode ir para o polo lá. Aí isso é para isso o grupo, para ser uma comunicação rápida, dar celeridade nas situações, nas problemáticas que possam existir aí no desenvolvimento do curso. É para isso, uma declaração que você solicita, uma justificativa, é lá no grupo, mas tem que entrar no ambiente virtual, tá? E aí é só um lembrete aí para vocês, tá bom? Até para fazerem as atividades, né? Tem aluno que não fez atividade porque não entrou. Simplesmente não entrou lá no período que tinha que entrar, entrou depois, conseguiu entrar e não fez as atividades. Mas aí, cada um aqui vai administrando essa situação, né, com relação a ser um aluno de educação à distância, que é diferente, né. Acho que é isso. Com relação, só para reforçar, você quem estava no primeiro dia de aula, naquela aula inaugural, o professor Tomás falou, por exemplo, os polos. A gente tem um polo aqui, que aqui em Boa Vista, que funciona ali no Puricumã, e o outro que funciona na São Sebastião. Caso alguém queira ir lá, pode também. Só estou falando isso porque o pessoal do interior perguntou, e vocês podem se dirigir ao polo da antiga Univir, né, do IER agora, né, do Instituto de Educação de Roraima, que é só se identificar como aluno do Instituto lá, e você pode utilizar lá o computador e assistir a aula, por exemplo, ou fazer alguma atividade, né? É só uma informação a mais aí, que é importante que vocês saibam. Tá certo? Bom, eu acho que são essas informações. A principal é a mudança do cronograma aqui, mas a gente vai estar informando vocês nos grupos aí para que vocês fiquem informados sobre essa situação da mudança. Tá bom? Professor Nadson, não era bom para bater uma fotozinha da turma, não? O pessoal pedir para abrir a tela aí, todo mundo, bater uma foto? Pode ser. Registrar? Pode ser. Bora, gente. Abrir a tela aí para todo mundo bater uma foto. Quem é que vai tirar foto? Você que é o coordenador, cara. Faz o print daí. Vamos lá. Bora, gente. Vamos abrir as telas aí, por favor. Só assim eu vou conhecendo todo mundo. Olha aí, tá vendo? Metodologia foi boa. Já? Peraí, ainda tem gente. Estão abrindo, o pessoal tá abrindo. A Camila eu não conheço. Bora lá, Camila. Tá? Sim ou não? Já, gente, vamos. Já pode? Vamos lá. Vou tirar, hein? Show. Atenção. Foi. Show. Beleza. Ô, gente, então, deixa eu me despedir, tá? Agradeço muito aí por esse primeiro momento aí, estou conhecendo vocês. Espero vê-los segunda-feira, tá? Em ponto lá.
E vão com a roupa prática, né? Pra gente ter essa boa aula lá, tá? Agradeço a todos e boa noite aí. E bom final de semana, né? Até lá, né? Com relação ao que eu falei, pessoal, tudo ok, então? Com relação ao curso? Beleza. Uma orientação, na segunda-feira. Quem tiver carro, vai lá pelo campo, que eu acho que é mais tranquilo, tá? Quem tiver carro. Fica até mais próximo lá da sala de dança. Mas se não, quem pegou adesivo... Outra coisa, quem não pegou adesivo lá do carro, pega lá na segunda-feira, porque está disponível lá. É só chegar e falar que é aluno da pós-graduação. Teve um pessoal que já pegou. Então é isso, pessoal. Boa noite. Até segunda-feira. Boa noite a todos, gente. Bom estudo.